Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos, então, iniciar aqui o nosso conteúdo dessa nossa disciplina intitulada Atenção Farmacêutica. Eu vou trabalhar com vocês hoje, um conteúdo onde nós vamos abordar, primeiro, um pouquinho daquilo que é o conceito da atenção farmacêutica e também do histórico, em como é que nós chegamos a esse conceito da atenção farmacêutica. E depois também, num segundo momento aí da nossa aula, nós vamos trabalhar um primeiro protocolo relacionado à prática da atenção farmacêutica. Então, vamos iniciar com essa nossa aula, que eu coloquei como título para vocês, a introdução à atenção farmacêutica. É importante também ressaltar que nessa disciplina nós vamos trabalhar com bastante aplicabilidade dentro de casos clínicos. Então, vamos tentar transportar toda a fundamentação teórica que vocês vêm tendo aí dentro do curso para promover uma aplicabilidade desse conteúdo dentro aí da prática da atenção farmacêutica. Então, primeira coisa de tudo é que nós precisamos entender alguns conceitos. Então, nós temos aí, olha, de acordo com essa resolução número 338, de 6 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, onde eles colocam o conceito do que é assistência farmacêutica. Então, como é que eles definem isso? Ela é definida como sendo um conjunto de ações que promovem a proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Envolve a pesquisa, desenvolvimento e produção de remédios, assim como a seleção, dispensação e demais processos posteriores para a otimização de seu uso. Então, esse é o conceito da chamada assistência farmacêutica. Eu vou colocar agora para vocês aqui o conceito do que é atenção farmacêutica, que é o que nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina, e aí então nós vamos conseguir entender quais são as diferenças entre a assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica. Bom, de acordo também com essa resolução de maio de 2004, eles definem que a atenção farmacêutica é, por sua vez, a atuação específica do farmacêutico. A função do profissional é orientar a população sobre o uso, dosagem, frequência, administração, armazenamento e horários corretos do uso do medicamento. O objetivo é de promover a utilização adequada do insumo, detectar e resolver problemas com o mesmo, para garantir que o paciente tenha o efeito esperado com o tratamento de saúde. Então, percebam que a atenção farmacêutica é uma coisa mais pontual, é uma coisa mais específica da medicação diretamente relacionada ao paciente como usuário dessa medicação. Então, nós vamos exemplificar isso, que significa, na verdade, assistência farmacêutica. Ele é um processo mais amplo, que ele envolve desde o início do processo, que é a pesquisa de um provável medicamento, depois, como é que eu vou produzir esse medicamento, depois, como é que eu vou ter toda a autorização da Anvisa para poder dispensar esse medicamento para a população, tá? Então, envolve um processo muito mais amplo, que vai desde o início da cadeia, e não um processo pontual do uso da medicação para o paciente. Já a atenção farmacêutica é quando eu pego aquele paciente X, que está usando aquela medicação que foi liberada para o seu uso, e eu vou conseguir avaliar se aquela medicação tem o efeito esperado e se, de repente, aquela medicação ela pode estar gerando reações adversas e efeitos colaterais no paciente. Então, a atenção farmacêutica é algo muito mais pontual. A assistência farmacêutica é algo mais amplo. Se nós transportarmos, por exemplo, para as vacinas de hoje, nós podemos dizer que todo o processo de pesquisa, de produção das vacinas, de validação perante aos órgãos vigentes para poder liberar o uso dessa vacina, isso tem a ver com a assistência farmacêutica, e ela tem a participação do farmacêutico. Já a atenção farmacêutica seria a orientação própria da população com relação a uma determinada vacina. Então, nós temos hoje pessoas tomando a vacina que vem lá da Sinovac, que é a vacina da China, a Coronavac, e tem pessoas que estão utilizando a vacina da AstraZeneca, que é a vacina de Oxford. A vacina da Sinovac, a segunda dose é determinada após 28 dias a primeira aplicação.
Já a vacina da AstraZeneca, ela é determinada, a segunda dose, 3 meses após a primeira dose. Então, esse tipo de informação, o tipo de vacina que a pessoa utilizou e qual é o período que ela tem que aplicar a segunda dose, isso está mais voltado à prática da atenção farmacêutica. É algo muito pontual com relação ao uso de um produto específico que já está disponível no mercado. E o que nós vamos trabalhar dentro da nossa disciplina são os conceitos e as práticas da atenção farmacêutica. Bem, como é que aconteceu todo esse processo, né? Como é que foi o histórico disso tudo até nós chegarmos à atenção farmacêutica? Então, nós tivemos um período, né, que foi a chamada Revolução Industrial, e o Brasil acabou também participando desse processo. Então, o que aconteceu no Brasil? Muitas indústrias farmacêuticas multinacionais, elas vieram para o país, elas se instalaram no Brasil, então instalaram unidades aqui no Brasil, para que pudessem estruturar um braço aí da indústria e desenvolver uma linha de produtos que fosse de interesse para o Brasil. Então, a indústria farmacêutica ela vem numa evolução em termos de tecnologia. Tá? Nós temos essa primeira foto aqui, que mostra como é que era antigamente aí um processo de uma produção de uma medicação, e nós temos essa segunda foto que já mostra uma indústria farmacêutica totalmente evoluída, totalmente implantada aqui no Brasil e com recursos tecnológicos extremamente avançados. Bem, o que nós temos também com relação a esse histórico, né? Da mesma maneira que a indústria evoluiu desta foto para esta aqui, as farmácias no Brasil também evoluíram da mesma maneira. Então, nós temos, num primeiro momento, os boticários, que eram basicamente os locais onde as pessoas iam, né, aquelas farmácias de antigamente, onde as pessoas iam, eram atendidas e ali se produzia o medicamento e eram medicamentos personalizados para os pacientes. Depois veio a farmácia da década de 30, que já é uma farmácia onde nós temos prateleiras e já temos aí uma linha de medicamentos industrializados, e nós temos a farmácia de 2021, que é essa farmácia que ela tem uma visão mais moderna e que ela é totalmente focada em medicamentos industrializados. Então, o que nós percebemos aqui? À medida em que a própria indústria farmacêutica ela evolui e ela se instala no Brasil, a farmácia também ela vai mudando. Então, a farmácia ela acaba migrando para esse perfil da farmácia de 2021, uma farmácia com uma visão mais moderna, uma farmácia com uma visão mais clean, mais tecnológica e com produtos totalmente industrializados lá na prateleira, basicamente acabando aquela questão de você personalizar um tratamento. Personalizar um tratamento hoje acabou ficando mais para a farmácia de manipulação, ao passo que a drogaria, que é a chamada farmácia sem manipulação, ela acabou, na verdade, sendo um espaço para ter os medicamentos industrializados que são frutos da evolução tecnológica aí da indústria farmacêutica. Então, percebam que o histórico da evolução da indústria farmacêutica no Brasil, ela tem uma relação direta com a mudança do perfil de farmácia que a gente vem tendo no Brasil ao longo dos anos. Tá? Bom, por que a indústria resolveu fazer esse investimento? Por que a indústria farmacêutica resolveu vir, por exemplo, para o Brasil? Né? Por que ela não ficou nos Estados Unidos, não ficou na Europa, não ficou na Ásia, que é de onde é a origem dessas indústrias? Né? Nós tínhamos aí um histórico de uso de recursos naturais, né? Então, o que nós fazíamos aqui antigamente, né? Os nossos ancestrais, como nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos aqui medicamento e nem indústria farmacêutica, eles usavam dos mesmos recursos, por exemplo, que os primatas utilizavam. Então, eles observavam, através da lei da observação, eles utilizavam que um determinado animal, ou um primata, ou qualquer outro tipo de espécie, fazia uso de um determinado fruto, uma folha, uma raiz, então o ser humano entendia que aquilo poderia ser também utilizado e provavelmente como um recurso terapêutico. Tá? Esse uso de recursos naturais se expandiu e aí criou uma base sólida através dos indígenas, dos ribeirinhas e dos mateiros, e daí nasceu a fitoterapia. Né? Só que com a evolução da indústria no Brasil e a chegada da tecnologia, surgiram as indústrias farmacêuticas. Então, essa parte de utilizar os recursos naturais, ela ficou mais para o pessoal mais de interior.
E as cidades grandes, os grandes centros, passaram, na verdade, a ter um aumento maior do uso de recursos de medicamentos vindo da indústria farmacêutica. Isso acabou ampliando, então, o mercado farmacêutico em todo o Brasil, e isso aumentou a venda de medicamentos, porque nós passamos a ter medicamentos com um controle de qualidade excepcional, vindo da indústria farmacêutica, medicamentos muito bons, com garantia de qualidade, né, com princípios ativos que podem gerar o efeito terapêutico. Isso acabou atingindo os grandes centros comerciais do Brasil e acabou, então, ampliando o mercado e aumentando essa venda de medicamentos. Então, isso também foi mudando um pouco do perfil do profissional da farmácia, né, do farmacêutico, que aqui na época do Boticário, o farmacêutico era o grande profissional da saúde, porque ele recebia as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele chegava ali a um diagnóstico, ele já preparava a medicação e ele dispensava a medicação. Depois, na década de 30, com a medicina já consolidada no Brasil, as pessoas passavam por atendimento médico e vinham até a farmácia para buscar a medicação e pedir a orientação do farmacêutico. Ou, muitas vezes, as pessoas iam direto até a farmácia conversar com o farmacêutico que acabava recomendando um tratamento já de um medicamento industrializado. E hoje nós temos a farmácia, essa farmácia que nós temos hoje, aí no ano de 2021, que tem todos esses produtos altamente qualificados na prateleira, e o farmacêutico ele perdeu esse espaço na questão da atenção farmacêutica, no atendimento ao paciente e também na orientação com relação à parte da medicação. Por quê? Porque da mesma maneira que a indústria evoluiu, aumentou-se também a quantidade de medicamentos e de produtos disponíveis na prateleira, e aí isso começou a virar uma grande briga de mercado também entre as farmácias, e o que acabou tomando conta de toda a situação foi a quantidade em termos de venda. Então, hoje nós temos aí uma questão do farmacêutico visto como um vendedor de medicamentos e com pouco espaço para promover realmente a atenção ao paciente, ou seja, promover a prática da atenção farmacêutica. Então, essa perda do farmacêutico que o farmacêutico teve com relação à prática da atenção farmacêutica no decorrer dos anos está totalmente atrelada à entrada da indústria farmacêutica no Brasil e à questão da industrialização desse setor. Então, isso acabou comprometendo também a prática do farmacêutico na farmácia. Tá? Bom, isso gerou uma insatisfação, claro, do profissional da farmácia. Então, essa insatisfação provocada por esta condição levou, na década de 60, a estudantes e professores da Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a uma profunda reflexão, ao qual resultou no movimento denominado farmácia clínica. Então, por conta desse histórico que eu comentei, professores e estudantes nos Estados Unidos, entendendo que a profissão estava perdendo o seu sentido, começaram, então, a gerar esses novos conceitos. Tá? Então, aqui uma foto da Universidade de São Francisco, lá na década de 60. E aí, em 1990, o Hepler e Strand utilizam pela primeira vez na literatura científica o termo pharmaceutical care, que foi traduzido em nosso país para atenção farmacêutica. Então, sempre que vocês quiserem procurar trabalhos e artigos que estão publicados aí de maneira internacional e, portanto, na língua americana, que tenham uma relação com a atenção farmacêutica, vocês vão utilizar como palavra-chave farmacêutico care. Percebam que esse conceito surge em 1990, então ele não é um conceito antigo, tá? Isso é um conceito novo. E a gente vem tentando trabalhar nas últimas décadas a melhoria para tentar consolidar no nosso dia a dia essa prática da atenção farmacêutica, tanto na drogaria, quanto na farmácia de manipulação, quanto na farmácia hospitalar, quanto na farmácia das unidades básicas de saúde. Bem, então, a atenção farmacêutica surgiu nos Estados Unidos, com essa expressão pharmaceutical care, em meados aí da década de 80, como uma nova filosofia de prática profissional, provocando um profundo repensar da classe farmacêutica. Aqui eu coloco alguns livros, né, e artigos aí que surgiram na época com o título de pharmaceutical care, ou seja, pharmaceutical care é justamente a prática da atenção farmacêutica, e aqui o pessoal tentando colocar no papel para que isso pudesse ser replicado não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. Então,
A atenção farmacêutica ela consiste, na verdade, em um conjunto de práticas realizadas pelo farmacêutico visando a orientação do paciente quanto ao uso correto dos medicamentos. Esse foi um conceito definido pela Organização Mundial de Saúde lá no ano de 2000. E isso vale para farmácias com manipulação, farmácias sem manipulação, que são as drogarias, farmácias hospitalares e também para os farmacêuticos que estão atuando nas unidades básicas de saúde. Bom, tudo isso também, hoje, tem como suporte aí algumas legislações, né, que vem tentando defender o farmacêutico para que ele possa, com base na lei, promover a prática da atenção farmacêutica. Então, por exemplo, nós temos aqui a Resolução 138, de 29 de maio de 2003, que fala, que passa como é que devem ser feita a dispensação dos MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição médica, aqueles que não vêm tarja escrito venda sob prescrição médica. Então, isso autoriza o farmacêutico a promover essa prática, a promover a indicação, que era em 2003, e em 2013 sai a Resolução 586 de agosto de 2013, onde fala da prescrição farmacêutica. Então, seria a prescrição dos MIPs. Tá? Então, não só agora podemos indicar, mas prescrever os MIPs. E no caso de prescrever os MIPs, essa resolução 586, é necessário que o farmacêutico ele tenha um título de pós-graduação, ou seja, de especialização em prescrição farmacêutica. Nós temos também, desde sempre, uma legislação que define a dispensação de medicamentos sob prescrição médica. Então, que medicamento nós podemos dispensar com a presença da receita, ou a receita em 2 vias, ou a receita azul. Então, existe uma legislação específica para isso. Nós temos também, a partir do ano de 2008, a resolução do Conselho Federal de Farmácia 499 de 2008, que fala da aplicação de injetáveis, que é nosso âmbito, do acompanhamento farmacoterapêutico, que na verdade é a prática da atenção farmacêutica, da aferição de pressão arterial, da glicemia capilar e temperatura corporal, que são parâmetros importantes para que nós possamos promover a prática da atenção farmacêutica. Nós temos também aqui a RDC 44 de agosto de 2009, que abrange uma série de fatores que são importantes, e dentre eles nós temos aqui as boas práticas para farmacêuticas associadas à prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, ou seja, farmácia de manipulação e farmácia sem manipulação. E nós temos aqui em julho de 2011 a resolução 546, que fala da dispensação de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos isentos de prescrição médica, que foi aquilo, né, aquelas plantas que nós trabalhamos lá no primeiro ano na disciplina de fitoterapia e também na disciplina de fitoquímica. Então, percebam que existem uma série de resoluções vigentes que tentam dar suporte para o farmacêutico poder promover realmente a prática da atenção farmacêutica. Todas essas resoluções e legislações, vocês entenderão elas mais na íntegra quando chegarem lá no 4º ano na disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica, onde vocês vão entender todas essas resoluções e mais outras aí que estão associadas ao âmbito da nossa profissão. Bom, e aí, com base em tudo isso, viu-se a necessidade de lançar protocolos para realizar a prática da atenção farmacêutica. E um dos primeiros grupos que fez isso no mundo foi um pessoal lá da Espanha, da Universidade de Granada, cuja autora de tudo isso foi essa farmacêutica, a doutora Maria José Fausdader, uma professora lá da Universidade de Granada, que lançou essa ideia de se lançar um protocolo para que se pudesse ser feito na prática e tentar unificar esse tipo de protocolo no mundo todo para que os farmacêuticos do mundo todo pudessem realmente promover a prática da atenção farmacêutica. Então, eles lançaram um segundo consenso de Granada sobre os chamados problemas relacionados com medicamentos, nós chamamos de PRM, e hoje nós temos um terceiro consenso de Granada que fala dos PRMs e também fala dos resultados negativos associados aos medicamentos, que são os RNMs. Então, nós vamos entender que esse pessoal quis colocar com relação a esse protocolo. Basicamente, o segundo consenso classifica em 3 áreas: necessidade, efetividade e segurança,
em 5 PRMs, PRM de 1 a 5, e cada um desses PRMs tem uma determinada característica. O que nós vamos fazer na próxima aula, no nosso próximo conteúdo, é como é que nós entendemos o que significa esse protocolo, como é que isso é feito e como é que nós podemos implementar isso. Esse protocolo aqui, que a gente vai aprender como é que funciona, ele foi colocado, ele foi criado e chamado como método DADER. Método DADER, então, é um protocolo de atenção farmacêutica. E método DADER, justamente em homenagem a essa farmacêutica e professora Maria José Faus Dader, que foi quem criou esse protocolo, e depois, com outros colegas, eles conseguiram elaborar isso, publicar isso, para que isso pudesse correr no mundo todo. Tá? Quais são os pré-requisitos para se implementar esse método DADER, para se implementar essa prática da atenção farmacêutica? Primeiro, você tem que ter um espaço para isso, né? Um espaço disponível para isso. E esse espaço ele não é no balcão da farmácia, ele não é, no balcão lá da UBS, onde você está recebendo lá o paciente. É uma sala separada. Essa sala pode ser assim, onde vai ter uma mesa, onde você vai estar sentado e recebendo o paciente, ou você pode fazer isso aqui, tá? Sem a presença da mesa e reduzindo a barreira física sua e com os pacientes. Outro ponto importante, tem que ter paciência. Quem quer trabalhar com esses protocolos, quem quer fazer clínica e quer fazer atenção farmacêutica, tem que ter paciência para escutar as pessoas. E se você não tem paciência, você não gosta de lidar com pessoas, esse não é uma linha que é recomendada para você seguir como profissional. Terceiro, tem que ser uma sala com o mínimo possível de elementos que chamem a atenção, tá? Porque a pessoa não pode estar focada olhando aqui em quantas cambalhotas foram necessárias para esse palhacinho chegar até aqui. Ela tem que estar focada no que está sendo perguntado para ela, o que está sendo conversado com ela aqui. Tá? Então, existem alguns requisitos aí. Aqui um exemplo, é uma sala de espera do consultório farmacêutico. Aqui dentro está o consultório. Vejam que esse é um consultório que foi montado sem barreira, então vai sentar aqui o farmacêutico, aqui vão sentar o paciente ou os pacientes, né? Percebam, então, que não há barreira nenhuma. Aí isso vai ficar a critério do farmacêutico. Uma balança para ver peso e altura. Um computador com internet para acesso ao banco de dados, uma impressora que você consiga também digitalizar eventuais documentos que forem necessários. Um armário de prontuário, né? Que pode ser um modelo como esse aqui, um prontuário manual, né? Ou então criar-se um prontuário eletrônico. Aí também vai ficar a critério de cada um dos farmacêuticos que forem promover essa prática. Tá? Então, esses são pré-requisitos, e a estrutura, percebo que é uma estrutura mínima, né? Quer dizer, o nível de investimento é muito pequeno para se conseguir promover este aqui, que é o método DADER, que ele é fundamentado tanto no segundo consenso quanto no terceiro consenso, que fala de problemas relacionados a medicamentos e resultados negativos associados às medicações. Tá? Então, eu vou finalizando esse nosso primeiro conteúdo, né, que fala da introdução à atenção farmacêutica, já preparando vocês para que nós possamos entrar nessa nossa segunda aula, onde nós vamos entender mais a fundo como é que funciona esse método DADER.